pergunta o que você não souber. Dê vontade de tu perguntar, entendeu? Vou começar a falar aqui. Começar a falar. Mas aí tu vai me fazer pergunta? Não, né? Talvez. Tu topa aparecer? Não. Não tô tão confortável assim. Bom, posso começar? Então, não sei nem pra qual câmera que eu olho aqui, mas galera, a gente tá testando um formato novo de vídeo, que eu tava aqui hoje com um amigo, a gente tá trocando uma ideia. Aí, Leandro. A gente tá trocando uma ideia sobre ansiedade, trocando ideia sobre o que tá acontecendo hoje no mundo, né? E a gente tava querendo testar um formato novo pro canal, trazer uma conversa, assim, uma coisa um pouco mais informal. Tem duas câmeras aqui, não tá nem tão informal, mostra aí, Rano. Tem luz, tem um monte de coisa que a gente montou, mas é testando um formato que possa fluir um pouco mais a conversa do que simplesmente parado, falando, olhando pra câmera, né? Vamos ver o que dá. A gente estava falando sobre o dilema das redes, né? O documentário que saiu agora no Netflix e estava trazendo dados, informações estratégicas, né, de negócio, mesmo dos caras que estavam envolvidos com a parada e também como aquilo ali tem afetado a saúde mental das pessoas. Porque hoje a gente vive num contexto de as mídias sociais fazem parte da nossa vida. Até quem acha que não utiliza tanto, que fala assim, não, poxa, só entro de vez em quando para postar alguma coisa, para ver alguns amigos meus e tal, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com isso e eu utilizo, sei lá, mais de 3 horas por dia. Agora tem gente que utiliza mais de 8, 7 horas por dia e não tem nem consciência de que foi manipulado para funcionar dessa forma. De que todo mecanismo... Cara, tem uns caras que vão lá para os cassinos de Las Vegas para ficar estudando a mentalidade de quem é viciado em jogo, que fica lá o tempo todo lá em slot machine, sabe? Aquelas maquininhas de fazer assim. E aquilo ali nunca tem uma resposta pronta, você não sabe qual vai ser o resultado, é sempre uma surpresa. E esse elemento da surpresa, que é o mesmo mecanismo que acontece na tua cabeça quando tu pega o celular e tu não sabe se vai ter notificação ou não, se vai ter uma mensagem nova ou não. É a mesma coisa acontecendo, é você funcionando em cima de curiosidade. Que essa curiosidade, na verdade, é um desejo de saber se há risco ou se não há, se há retorno ou se não há, se há recompensa ou se há risco. Toda vez que você pega o celular. E isso torna um comportamento inconsciente, porque a galera pega o celular esperando ver o que tem. Tipo, às vezes tá no tédio, tá no ócio, não sabe lidar com esse sentimento, isso começa a gerar uma enloucubração aqui interna de que eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Quando muitas vezes não tá querendo saber nada e não vai descobrir nada de interessante também. A gente não tem noção do tamanho do problema da ansiedade no mundo de hoje. 1 em cada 3 pessoas tem risco de sofrer com ansiedade, se é que já não sofre, em algum grau. Eu acredito que talvez 2 a cada 3 sofram com algum grau. Tem estatísticas que mostram que 75% das pessoas acordam e pegam no celular. É uma forma de ansiedade. Você está querendo ver o que está chegando para você e o que não está, né? Porque 10 anos atrás isso não existia. Quando existia celular, já smartphone, com Orkut, com isso, com aquilo, isso não existia ainda. O que gerou esse comportamento foi a mídia social, comparação e tudo mais. Importante perceber isso. 75% das pessoas são 2 a cada 3. Então quer dizer, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, mais da metade de vocês possivelmente acordam e pegam no celular. Comenta aqui embaixo se vocês fazem isso que eu quero saber. E aí que a maioria das pessoas que ou não assistiram esse documentário ou não estudam muito sobre neurociência, não vão atrás desse conhecimento nem por curiosidade, não conseguem fazer a associação de o que está despertando um gatilho de ansiedade dela. Que aí eu fiz até uma pesquisa essa semana, o pessoal fala assim, eu tô sentindo ansiedade por causa do meu trabalho, por causa da minha mulher, por causa de não sei o que lá, por causa do meu marido, tudo isso tá me gerando ansiedade. Quando na verdade o padrão mental dela, a forma como o cérebro dela funciona, a neuroquímica do cérebro dela funciona de tal forma que qualquer coisa gera ansiedade nela. O importante é investigar o que gera, o que inicialmente gera, o que gerou esse mecanismo de trabalho do próprio cérebro. E isso é muito louco, porque gera uma maneira de pensar nas pessoas onde as situações estão gerando estresse e ansiedade nela, e não o comportamento dela que desenvolveu uma forma ansiosa de ser, e ela não percebe isso sendo refletido. Então, o trabalho, o estresse no trabalho, a ansiedade no trabalho, nos relacionamentos, acaba sendo, eu acredito, acaba se tornando um efeito das mídias sociais, um efeito de um comportamento inconsciente, e não a causa do comportamento inconsciente, não a causa da raiva, do estresse ou a falta de inteligência emocional para lidar com as situações. E não só para mim, mas a ansiedade tem sido taxada, né, como o mal do século, e não é de hoje, né? As pessoas nas décadas passadas, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, em vários outros momentos da sociedade, houveram grandes tensões
na nossa sociedade, de uma maneira geral, e as pessoas viveram de maneira ansiosa. Isso tem dados estatísticos, tem estudos sobre isso. E hoje está sendo só mais um período onde o que está influenciando a gente? Mídia social, que está ali o tempo todo, se tornou parte da nossa vida. Todo dia, para você fazer compra, você pega no celular, para você conversar com sua família, você pega no celular, para você trabalhar, você pega no seu celular. Tudo isso envolve você estar acessando aquela ferramenta. E várias vezes, toda vez talvez, que você abrir para ver uma coisa de trabalho, você vai dar um pulinho também no Instagram, no WhatsApp, ou você vai abrir o Tinder, ou você vai abrir, seja lá qual for a ferramenta que você utiliza lá para se relacionar com as outras pessoas. E cara, é isso, vira um slot machine na tua cabeça o tempo todo buscando alguma coisa. E isso está muito ancorado na nossa incapacidade de estar aqui, ó. A ansiedade é um sentimento natural. Todos nós temos algum nível de ansiedade e vamos enfrentar isso até o fim da vida. Porque ela faz parte do sistema límbico do nosso cérebro, né, gerado nas amígdalas. O papel da amígdala é ajudar a gente a responder a um estímulo de risco também, a responder às emoções, responder às situações, ao estresse do mundo. Então ela faz parte de uma área do nosso cérebro muito primitiva. Então o que ela ajuda a gente a fazer? Diante de situações de estresse, diante de situações de risco, ela vai liberar adrenalina, cortisol, vai acessar, vai fazer o nosso corpo bombear sangue, respiração, tudo isso vai mudar para que você possa estar preparado para um risco. Mas o problema mora em a gente acreditar que tudo é um risco. Isso é um condicionamento mental, fruto de uso contínuo de mídia social e de acesso a telejornais e entre outras coisas que vão condicionando a nossa forma de pensar, as nossas lentes pelas quais a gente enxerga o mundo à nossa volta. Quem estuda, né, os psicólogos, psiquiatras que estudam mais a fundo a ansiedade, categorizam a ansiedade em 4 tipos, que tem o medo de catástrofe, medo de alguma coisa externa, louca, intensa acontecer, sei lá, não, o avião vai cair, ou então vão me assaltar aqui, que é aquele medo que você sente quando você está parado no sinal e passa 2 caras de moto para do teu lado. O que é isso do que senão uma manipulação da sua mente, do jornal, da violência que você vê a todo momento, que faz a sua mente entender que aquilo ali significa um risco. E você começa a interpretar toda a realidade dessa forma. Tem esse medo, esse tipo de ansiedade. Tem a ansiedade da perda do controle, que é você achar que você vai passar mal, que é um controle, sabe, o controle do seu próprio corpo, da sua mente, você não vai ser capaz de reagir quanto a isso, que é o medo que está associado bastante a medo de falar em público, que é o maior medo do ser humano. Tem a ansiedade relacionada ao medo desconhecido, que aí são pessoas que desenvolvem transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de ansiedade generalizada, que elas se comportam, começam a gerar rituais, começam a se comportar de uma maneira meio pragmática, que se elas não fizerem daquela forma, coisas terríveis podem acontecer. Então tem esse outro tipo de ansiedade também. E eu acho que o que a gente mais sofre, que a sociedade moderna mais sofre, é a ansiedade de fobia social, de medo de rejeição, da necessidade de aprovação, que tudo isso está ancorado em como essas ferramentas funcionam. Hoje, você abre lá, as pessoas, tem gente que fica o dia inteiro vendo se recebeu mensagem, se não recebeu, se recebeu like, se não recebeu, quantos comentários teve, quantos partilhamentos teve e tudo mais. Independente se ela trabalhar com internet ou não, independente se ela ser influenciadora ou não. Que é mais louco ainda, eu realmente fico sem entender. Talvez o primeiro passo para alguém fazer, para ficar um pouquinho menos ansioso, ser um pouquinho menos refém das ferramentas, é utilizá-las como ferramentas e não como distração a cada 5, 10 minutos do dia. Como é que você pode fazer isso? Coisa mais básica, cancela todas as notificações do teu celular. Todas. Eu só recebo notificação de e-mail, cara, e somente o e-mail do trabalho. Então, assim, cancela todas as notificações ou coisa de banco também, sabe? Que acho que é importante. Agora, porque alguém colar meu cartão, eu quero saber. Agora, de resto, cara, não quero ser perturbado, sabe? Porque já não basta o meu comportamento inconsciente de querer ir lá checar. Eu ainda vou deixar o negócio também ficar me chamando a atenção toda hora. Aí se torna realmente refém da ferramenta. E esse constante senso de comparação, de você abrir a internet e ver o que está acontecendo no mundo, que parece muito mais interessante o que está acontecendo na tua vida, sem perceber que o que você vê na mídia social é um recorte do recorte do recorte daquilo que a pessoa quer te mostrar, mas pouco a pouco a gente consumindo o conteúdo dessa forma, acessando as ferramentas dessa forma, a gente não percebe como que a gente vai construindo um comportamento de auto-julgamento, de autocomparação. De ficar lá olhando o outro, a gente acha que não está se comparando, a gente acha que não. Só que na hora da gente postar alguma coisa nossa, a gente fica com toda essa preocupação, se aquilo ali vai dar o mesmo retorno do que aquela outra pessoa conseguiu também. E isso entra num processo interno
de julgamento, de botar a gente numa régua, de se a gente tem tanto valor quanto outras pessoas. A nossa percepção de valor, de autoestima, começa a ser baseada em números. E isso é muito louco, isso é muito problemático. E por isso que eu acho que esse mundo que a gente está vivendo hoje, o acesso a todas essas ferramentas, são uma das principais toxinas que seja para a gente desenvolver o comportamento mais ansioso, uma mente mais inquieta, uma incapacidade de estar aqui presente, de boa. E eu acho que também é importante a gente entrar numa reflexão de perceber que as ferramentas só vão ficar cada vez mais complexas, cada vez mais manipulativas e tudo mais. Por quê? Porque isso é dinheiro, cara. A gente está falando de capital, está falando de dinheiro, de como o mundo está crescendo hoje. Isso é problemático, né? Até no documentário Dilema das Redes, eles trazem essa visão ética, né? Do que realmente é correto de ser feito, o quanto a gente pode interferir no comportamento do indivíduo, ou deveria interferir no comportamento do indivíduo pensando em geração de grana, em geração de lucro. O problema mora não nas ferramentas avançadas, porque isso é inevitável. A todo momento vai haver alguma ferramenta, alguma tecnologia que é uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que ela traz 1 milhão de soluções incríveis, conecta pessoas, facilita negócios a crescerem, 1 milhão de coisas acontecerem, ela também pode gerar riscos para a saúde. A todo momento isso vai existir. Cabe a nós, enquanto indivíduos, termos a capacidade de criar discernimento, de saber como usar a ferramenta. Tem uma frase, cara, que eu gosto muito, que fala que nós somos seres com emoções de 200 mil anos atrás, de símios ainda, mas vivemos num contexto organizacional, né, num mundo medieval com acesso a tecnologias divinas. Então, assim, a conta não fecha muito bem, né? A gente tem acesso a coisas muito mais complexas do que nossas emoções, a nossa resposta intelectual mesmo é capaz de lidar. E tem uma outra frase que é dita pelo um dos autores lá do Social Dilemma, né, do Dilema das Redes, que quando ele falou isso eu falei assim, caraca, o cara matou a charada, é real, é isso, é assim que funciona hoje. Que é o seguinte, ele falou assim, que nenhuma baleia vale mais dinheiro morta, porque vira carne, gordura, um monte de coisa, e uma árvore vale mais dinheiro caída, sabe, virando madeira, virando móvel. O ser humano hoje, na economia da distração que a gente vive, vale mais dinheiro sendo burro, viciado e polarizado do que com autocontrole, com autodisciplina e consciente, sabendo estar presente. Enquanto isso não mudar na gente vai continuar sendo massa de manobra, vai continuar, nem massa de manobra, não estou nem falando de política, vai continuar sendo fonte de renda para negócios que talvez não tenham os mesmos interesses do nosso bem-estar. E eu não estou falando do Facebook por si só, estou falando dos anunciantes, estou falando das empresas que utilizam dessas ferramentas todas para estar aqui presente, trazendo um anúncio assim, esfregando na tua cara lá no meio do teu Instagram. E você não sabe porque aquilo ali apareceu para você. O Facebook ganha mais dinheiro, o anunciante ganha mais dinheiro, só você que perde. E aproveitando que a gente está falando sobre ansiedade, no final desse mês agora de novembro, dias 21 e 22, a gente vai fazer a segunda edição do workshop A Voz do Vazio, onde eu vou ensinar a vocês sobre meditação, respiração consciente, respiração conectada, que é a técnica de breathwork, que faz a gente atingir camadas mais sutis do nosso ser mesmo, perceber o que a gente está na hora de a gente aprender. Vou ensinar tudo isso para vocês em 2 dias de workshop. Mas antes, no dia 16 de novembro, às 8 horas da noite, vamos fazer uma aula aberta, gratuita, aqui pelo YouTube, para você poder aprender um pouquinho mais sobre toda essa problemática que eu estou trazendo aqui, de como a ansiedade está sendo o mal do século, o mal da nossa vida, como é que isso acontece, quais são os sintomas, como é que você pode saber se você está ansioso, se você não está, o que você pode fazer. Vou trazer técnicas, vou trazer respirações, meditações nesse dia, gratuito, dia 16 de novembro, bota na agenda, 8 horas da noite. Bota na agenda não, na verdade clica aqui embaixo, tem um link para você se cadastrar lá, só botar teu e-mail, que você vai ser notificado no dia desse evento para você se lembrar. E aqui no YouTube também vai estar lá em algum lugar para você marcar o lembrete, definir o lembrete da live. Então, fica atento para esse dia, porque a gente vai trazer um material, estou montando um material incrível aqui, realmente muito bem pensado, muito bem estruturado, para poder dividir esse conhecimento com vocês e promover o mínimo de mudança aí, que eu acho que todos nós temos que nos tornar responsáveis. E eu aqui como comunicador estou fazendo meu papel também.